Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Japariba, o nosso podcast sobre vida no Japão. Hoje a nossa convidada é a Vanessa Milian e a gente vai conversar um pouco hoje sobre um tema que é novidade aqui no nosso programa, que é sobre maternidade no Japão. A Vanessa vai contar um pouco da história dela e compartilhar essa experiência de criação de filhos no exterior como uma pessoa estrangeira. Meu nome é Guilherme Monte, eu vou ser o facilitador da nossa entrevista de hoje e eu vou já começar a passar a palavra para a Vanessa. Queria que tu se apresentasse um pouquinho, Vanessa, seja muito bem-vinda, e contar um pouquinho de quem é a Vanessa. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Vanessa, tenho 37 anos, quase 38. Tenho dois filhos, um de 11 e uma de 7 anos, né? Os dois estão na escola japonesa e eu atualmente estou no primeiro ano do doutorado na Universidade de Tsukuba. Sou bolsista da JICA e a minha experiência geral, assim, a introdução geral é essa. E estou no Japão há 6 anos desta vez, mas já morei aqui antes. Opa! Então isso aí já pode ser um pouquinho gancho, né, para a gente começar as perguntas. Como foi que você veio para o Japão a primeira vez? Só para entender, você então nasceu no Ah, Brasil e uhum, veio para o Japão. Como que foi essa sim. primeira vez? O meu pai, ele fez parte bem do começo do movimento Dekaseki, então ele veio para o Japão em 1990, eu tinha 2 anos. Depois de uns 2, 3 anos, minha mãe veio, que acho que era um movimento padrão mesmo, né, e aos poucos. E quando eu tinha 7 anos, minha mãe voltou para o Brasil e eu vim para o Japão a primeira vez. Então eu morei daqui de 1996 até 2003. Nesse período eu estudei tanto em escola japonesa quanto em escola brasileira. 96 até 2003. Então, foi bem a parte Uhum. da infância mesmo, né? Desenvolvimento ali, Sim. aquela parte bem importante do desenvolvimento humano, que a gente vai falar um pouquinho disso hoje também. Mas, então, como foi para ti estudar tanto na escola japonesa e na escola brasileira, passando rapidamente por isso, assim, esse processo? Olha, na escola japonesa foi difícil. Eu estudei em duas. Na primeira foi um pouco mais complicado, teve episódio de bullying e tudo mais. Eu não era a única brasileira. Como eu morava em Guma, já tinha bastante brasileiros na minha escola, já tinha professor de suporte. Mas a verdade é que é um choque, né? No Brasil eu fiz a primeira série, tinha começado a segunda e vim pra cá. Eu lembro que eu não sabia comer de hashi. A comida para mim foi uma coisa muito impactante. Eu levava sal escondido para a escola, porque eu não gostava muito do arroz, a cultura do leite. Mas aí, nesse mesmo ano, eu fui para uma segunda escola brasileira, que aí também tinha alunos brasileiros, e aí já foi mais tranquilo. Eu fui aluna que frequentou muito a sala de suporte de idioma, né? Porque eu não sabia nada de japonês quando eu vim. E tem um lado bom e o ruim. O bom é que eu estava ali com outros estrangeiros e tudo mais, e o lado um pouquinho mais complicado é que aí eu sempre era retirada da minha turma para ir para essa sala, então eu não me conectava tanto com os meus colegas de sala, eu era mais conectada com os alunos estrangeiros, mesmo de outras séries. Depois de uns 3 anos, assim, no total, eu fui para a escola brasileira e foi onde eu estudei até o primeiro ano do ensino médio e gostei bastante. Aí era sempre, já era fechada na comunidade brasileira, fechei ainda mais, né? Porque aí só os amigos brasileiros, as saídas em casa sempre falávamos português. Nesse período, meu irmão também nasceu aqui no Japão, né? Quando eu tinha 10 anos. E aí, quando eu tinha 15, eu queria muito ir para a faculdade, sabia que era muito difícil conseguir no Japão, fui sozinha para o Brasil, né? Minha mãe foi, mas ela voltou. Então, eu fiquei sozinha no Brasil com meu irmão e fiz o ensino médio, faculdade, tudo no Brasil depois desse Ah, período. entendi. Então, a tua educação básica foi praticamente toda aqui no Japão, né? No Brasil, Sim, então, até o tipo, você veio primeiro. muito pequenininha, né? Uhum, Entendi. E aí, mas você queria então fazer a faculdade, fazer a graduação no Brasil e assim foi feito, né? Então, por isso que você fala, vim uma sim, vez e agora veio de novo, né? sim. Uhum. Ah, E então aí eu foi para o Brasil e fui. qual foi a graduação que você fez? A minha primeira graduação é em História. Sou formada em História, meu mestrado também é em História e Ensino e também sou formada em Pedagogia. Ah, que legal. E é essa área que tu está seguindo agora no doutorado, então. Na verdade, eu estou na área agora de E... estudo, educação e imigração. Assim, eu migrei um pouquinho, mas até março desse ano eu trabalhava em uma escola bilíngue, na minha mesma área do Brasil, né? Então, trabalhava numa escola de educação infantil aqui no Japão mesmo. Então, agora que eu estou em transição, apesar de ser humanidades, é um campo um pouquinho diferente do que eu sou formada. Entendi.
Entendi, mas tem muito a ver, né, com a tua história, enfim, isso que tu falou Sim. de educação, isso que a gente já viu falando até aqui, né, e principalmente a Uhum. questão do idioma também, ensino bilíngue, como que é isso para as crianças aprenderem numa escola, num idioma diferente, né, então tu viveu essas coisas, então sabe muito bem como que são esses desafios. Daí, então, tu voltou para o Japão, depois de fazer a graduação lá, para continuar a estudar aqui no Japão, né, veio como bolsista já? Não, na verdade, quem veio como bolsista primeiro foi o meu marido, né? Ele também é professor, então ele veio para fazer uma pesquisa, que é um programa específico para professor. Aí logo em seguida eu vim com as crianças, então a mais nova era um bebê de 8 meses e o mais velho tinha 4 anos, né? Eles não nasceram aqui. Chegamos 3, 4 meses, a pandemia começou. Então, esses primeiros anos no Japão é um pouco meio sombrio, assim, sabe? De mais de isolamento, enfim. Aí, eu nunca quis que as crianças estudassem escola japonesa, porque eu não tive uma experiência boa. Mas o mais velho entrou no Yotin japonês, que seria o jardim de infância, se adaptou muito bem e faz 6 anos que ele tá na escola japonesa, pequenininha também desde sempre. Então, assim, cada experiência é uma experiência, assim, sabe? Então eles nasceram no Brasil, né? No Brasil. Uhum. Ah, entendi. Só que assim, como a mais nova veio com meses de idade ainda, né? Eu acho que a questão identitária dela talvez seja um pouco confusa, essa questão até cultural mesmo, de se entender como cresceu no Japão, mas também a família é brasileira, então os costumes são brasileiros, a tradição brasileira, né? Só que ela tá fora do Brasil, ela meio que não conhece, né? Não sabe o que é Brasil. É, só para eu ter certeza, a pequenininha tem hoje 8 anos, né? É uma filha e um 7. filho. Acabou de fazer. A pequenininha acabou de fazer 7. Ah, 7, certo. E o mais velho fez E o maior 11. tem 11. Ok. Uhum. Ele já tinha um pouco mais de consciência, mas ainda assim também, né? 4 anos é muito pequenininho. Ainda mais chegar nessa conjuntura de pandemia, que a adaptação já é difícil normalmente, né? Então você sabe bem porque você passou por isso. Ainda mais nesse processo de pandemia, de ter que, né? Quando ele, antes de vir, falando já um pouquinho nessa questão da educação dos teus filhos, tá? Antes dele vir do Brasil, no Brasil ele ainda não estudava, eu já tinha entrado no Ele estava na maternalzinho. educação, ele estava na educação infantil, só que como eu trabalhava numa escola bilíngue, era bilíngue. A educação dele, assim, que ele teve no Brasil de referência foi em inglês, né, porque era de imersão. Então foi bem, ele estava entrando no último ano da educação infantil quando nós viemos. Então bem no período que ele ia começar a ler a alfabetização em inglês, a gente veio para cá, ele acabou aprendendo em português sozinho em casa mesmo, e aí já emendou no hiragana, no katakana, e que isso é uma questão aqui no Japão. Teoricamente, a alfabetização começa na primeira série, né, do Shogaku, da educação fundamental, mas, na verdade, na entrelinhas, espera-se que a família alfabetize em casa. Então, acho que esse é um grande choque para famílias estrangeiras, assim, sabe? Pela lei educacional, é a partir da primeira série, mas a maioria já chega na escola alfabetizado. Então, se ele chegar na primeira série sem essa referência, sem essa base, ele vai ficar meio deslocado, fica meio para trás, né? Sim, por mais que eles aprendam o hiragana na escola, é como um aprendizado de revisão, assim, sabe? Eu acho que é muito difícil para criança que nunca viu aprender num tempo tão curto, né? Então, a gente sabia disso, mas ainda tava, será que vai para escola japonesa? A gente não ia ficar tanto tempo aqui. Mas aí ele foi aprendendo, assim, em casa, com os caderninhos da Dais, o hiragana, gostou do katakana, e aí quando ele entrou na escola, de fato, ele já era alfabetizado também em japonês. Ah, mas isso não é uma coisa que é difundida, assim, não é todo mundo que sabe que tem que ensinar em casa. Assim, os japoneses deve Sim. ser uma coisa cultural, de É. costume, né? Então, Uhum. eles meio que já fazem. Mas para quem é estrangeiro, e tá criando filho aqui, meio que é pego de surpresa, né? Sim, ainda mais porque a educação infantil aqui no Japão, ela é dividida, né, no幼稚園, que seria o jardim de infância, e o Hoikuen, que é como se fosse a creche. Geralmente, quando a criança vai para a creche, o Hoikuen, que é o integral, que os pais precisam estar trabalhando, é, exceto se for algum Hoikuen particular, geralmente a criança ela não é alfabetizada no Hoikuen mesmo, ela é um espaço de socializar, de brincar, de Hum. apresentações culturais. Mas o幼稚園, que é jardim de infância e muitas vezes pode ser pago, aí sim já vai ter os mais acadêmicos. Eu trabalhei no Youth Internacional, que era acadêmico, então as crianças aprendiam a ler e escrever
Então, quando você chega na primeira série, vai ter criança de vários lugares, né? Porque aqui no Japão a educação obrigatória é só na primeira série. Então, não é comum, mas tem crianças, e mesmo japonesas, que nunca foram para nenhuma escola quando entram na primeira série. Então, Ah, é? imagina, é uma Nossa. sala que você vai ter que lidar com diferentes níveis, mas acho que por isso mesmo as famílias japonesas já se antecipam, né, alfabetizando em casa. E isso não é Hum. falado, né, para as famílias estrangeiras, não é uma coisa que você pensa, não, isso é uma coisa, uma demanda que eu vou ter que lidar. Às vezes você só descobre quando o seu filho está na escola. Nossa, eu tenho certeza que assim como essa, que é um ótimo exemplo, deve ter outras coisas também que não são faladas que você tem que Sim. descobrir meio na marra, né? Você veio com a Uhum. família toda, marido, dois filhos para cá, e acredito que não imaginava que desafios que ia encontrar. Tem algum desses, assim, dessas coisas que não são faladas, que tu podia citar aqui de exemplo? Essas coisas que ah, os japoneses normalmente sabem, mas quem é estrangeiro não tem ideia. Ó, um exemplo, por exemplo, nas férias escolares no Japão no meio do ano, as crianças têm férias, na verdade, só porque é muito quente para a escola, né? Porque eles trazem tantas tarefas para casa. E geralmente o professor fala assim: olha, faz até onde você consegue. Então, assim, para a criança, ela pode interpretar: ok, eu consigo fazer metade da tarefa, vou fazer metade. E já aconteceu isso em casa. O meu filho, se é tarefa obrigatória, ele vai fazer sem questionar. Como o professor disse, faz até onde você consegue, ou até onde você quer, eu não lembro muito bem o termo. Ele chegou a um ponto que ele falou: bom, já deu, já fiz o que era para fazer. E aí o professor pegou e falou que, na verdade, ele fala dessa forma para meio que apoiar os alunos. Tipo assim, faz até onde você consegue. E a criança vai se sentir desafiada e vai querer fazer tudo. Então, assim, tem muita coisa que não é dita, sabe? Espera-se que você saiba que. Então, isso, agora com a segunda na escola, eu já sei muito mais coisas. Então, assim, as coisas não ditas já são mais fáceis de captar, mas com o primeiro era isso. A relação entre as crianças. Aqui, a criança tem muito, ela é muito livre, eu acho que até entrar na escola. Criança japonesa, ai, tem umas ideias que não fazem birra, e faz bagunça. É muito livre até você entrar na escola. Quando entra na escola, é tanta regra, mas tanta regra. E aí, assim, é um choque, né, para a criança, porque ela tem que se adaptar. Então, isso é outra coisa que também espera, é que a família já vai ensinando alguns modos, né, dentro de casa. Então, tem muita coisa que é cobrada que não é explicada, assim, sabe? É Então, que são essa regras, questão sim, são. sociais já tá hum, ali, né? são regras sociais que o japonês tem no dia a dia que ninguém fala, né? Isso é uma coisa muito comum. E isso que tu falou de eles falarem uma coisa sem estar de fato querendo dizer aquilo, né? Eu pensei num exemplo bem simples, assim, de quando você vai num restaurante, eles servem a comida e falam, Goyukuri dozo, tipo, fique à vontade, fique o tempo que quiser. Mas não é o tempo que você quiser. Na realidade, eles querem que você come e vá embora para ver o próximo cliente, né? Mas eles não vão falar isso. Só que Sim. você tem que se tocar de que aquilo que ele está falando lá não é necessariamente o que, né? Porque a gente interpreta meio literal. Já que ele me disse isso, eu vou entender isso, né? Então são, né, coisas do dia a dia que a gente tem que ir pescando assim e buscando. E, nossa, isso para quem não tem essa base, né? Apesar de Sim. que quando tu veio, tu já veio de uma família, pelo que eu tô entendendo, tu é descendente de japonês, né? Teu pai veio como Ah, sim, eu omakase, então. esqueci de. Minha avó é japonesa, mas também uma família japonesa que não tinha muita relação com o Japão, digamos assim. A minha Ah, avó é a pessoa mais entendi. brasileira que você vai conhecer, até porque ela foi para o Brasil com 5 anos, né? Então, ela se Ah, adaptou muito facilmente à cultura brasileira. entendi. É, porque às vezes essa questão cultural do Japão passa mais Uhum. fácil nas famílias Nikkeis, né? Mas que também Sim, não é sempre o caso. A família Nikkei uhum. é uma família brasileira, de qualquer forma, né? Antes de Sim, mais nada, é uma família brasileira. Enfim, mas aí realmente são vários desafios. E nesse processo de trazer as crianças tão pequenas para o Japão, tu veio com teu marido e ele foi definitivamente ali parte desse processo, né? Assim como rede de apoio. Não sei se tu uhum. tinha outras pessoas a quem recorrer, tu e teu marido, né? A quem vocês dois teriam Ah, de ajuda mesmo com as então, crianças. não, porque a minha mãe mora no Japão, mas ela mora em Guma, eu moro em Ibaraki, então nós estamos 2, 3 horas separadas. Mas eu falo, tem coisas na vida que não tem muita explicação. A gente morava num apartamento
e nosso filho ia para esse幼稚園 do bairro público, né? E a diretora comentou com a nossa vizinha, que eu nem sabia que era a nossa vizinha, porque tinha um filho no mesmo幼稚園. Então, um dia ela simplesmente apareceu na nossa casa, assim, bateu na porta, falando inglês, né? Que ela era vizinha, que o filho dela ia para o mesmo幼稚園, se a gente precisava de alguma coisa. Então, assim, ela foi muito importante para a gente nesse nosso primeiro ano. Então, por exemplo, a gente não tinha carro. E no começo tinha o ônibus do幼稚園, mas quando tinha evento, não tinha como. Então, ela sempre levava o meu marido, o Francisco, porque meu marido estava estudando de casa, né? Por causa da pandemia, as aulas da universidade ficaram remotas, eu estava trabalhando fora. Então, assim, ela sempre ajudou na tradução de documentos, embora a gente sempre usou ferramentas, Google Tradutor, às vezes tinha uma coisa mais técnica, assim. Já aconteceu de cuidar das crianças, porque ele tinha trabalho de campo, eu estava trabalhando, a pequenininha não ia para o Roicuen. Então, assim, nesse primeiro ano foi muito ela. Aí nós mudamos de bairro e aí realmente fica um pouco mais longe. E aí não, por exemplo, se alguém quando uma criança fica doente, a gente já tem que calcular qual adulto vai faltar no trabalho primeiro, entendeu? Porque geralmente é uma virose que vai passar para todo mundo. Então, assim, tem épocas que ele tá muito corrido, então eu já sei que não vai ser ele. Tem épocas que eu tô muito corrida, então a gente vai trocando, mas tem esse cálculo assim, ó, um tá doente, ó, então amanhã você vai ficar em casa, então depois de amanhã você. Porque não tem o que fazer, entendeu? Somos nós e nós, assim, né, aqui na cidade. Depois eu fui tendo mais amizades, inclusive uma amiga japonesa também, então agora a gente, que as crianças são maiores, claro, às vezes ela traz os filhos aqui, eles passam o fim de semana, aí tem um final de semana que eu mando eles para casa dela, e assim a gente consegue ter um tempinho. Mas igual no Brasil, que é um socorre, assim, aí vem aqui. Não, não tem, assim, sabe? Porque tá todo mundo na sua própria correria. Nossa, cara, imagina isso, né? Porque vocês chegaram com duas crianças, né? Fico pensando como o dia a dia não é corrido, né? Eu não faço ideia. Até fico meio assim de estar aqui te entrevistando, porque eu não, né, não tenho essa experiência, mas é realmente muito desafiador. E aí, dentro disso, o Japão, como país mesmo, tem algum programa de suporte ou de subsídio? Porque o Japão está com uma, né, grande queda na taxa de natalidade, está nascendo cada Sim. vez menos crianças, então não sei se tem algum incentivo para as pessoas, né, terem mais filhos. Então, aqui tem alguns aspectos, por exemplo, eu não cheguei a usufruir porque eu não, né, não tive filho aqui, mas aqui existe por exemplo, um auxílio para o parto, né? Porque só que aqui no Japão tem que pensar assim, geralmente você vai pagar e aí vai ter um teto que você vai receber de volta. Então, se você vai ter, né, um parto normal é um preço, se for uma cesárea é um outro preço, então existe esse subsídio em relação já desde o nascimento, né? As vacinas também, elas são, a maioria, né, obrigatória, acaba sendo gratuito, mas aqui, diferente do Brasil, você recebe cupons, é muito organizadinho, assim, você recebe um cupom, porque mês que vem tem que tomar tal vacina, então você recebe esse cupom, preenche, vai ao médico, então é muito controlado, assim, sabe? Então tem essa questão. Tem o Kodomo TAT, que aí é um subsídio, que os brasileiros até chamam de ajuda do leite, que é um auxílio básico mesmo ali, né? Para criança até 3 anos, em torno de 15 mil ienes. A partir dos 3 anos até se formar no ensino médio, 10 mil ienes. E a cada 2, 3 meses você recebe esse valor equivalente a esses meses, né? Então, você pode usar com alguma coisa. O que as pessoas fazem aqui no Japão, os japoneses, geralmente? Guarda esse dinheiro, porque no Japão, a partir do ensino médio, a educação não é obrigatória, então pode ter um custo alto, né? Então, ensino médio, faculdade. Então, esse dinheiro, às vezes, a pessoa nem mexe, vai para a poupança da criança. Outra coisa que tem, a questão da creche, aqui no Japão, a educação gratuita, se eu não me engano, é a partir dos 4 anos só. Então, até 4 anos, 3 anos, você precisa pagar. E é sempre de acordo com a renda. Então, pode ser muito caro. Não importa se você coloca numa creche pública ou particular, né? Se ela é afiliada à prefeitura, o valor vai ser o mesmo. Então, pode chegar até passar de 60 mil. Ou pode ser gratuito. Então, tudo eles vão calcular de acordo com a renda. No nosso primeiro ano, né? Meu esposo era estudante, então a gente não pagou nada. Então, é assim que tudo funciona dessa forma. Então, de acordo com a renda. Então, o ensino obrigatório, que é o Fundamental 1 e o 2, ele é totalmente gratuito. É, isso, eu não sei se é da minha cidade ou se é do Japão, mas a partir desse ano, na escola dos meus filhos, a gente não paga mais nem alimentação. O nosso único custo era alimentação por mês, uns 6 mil ienes, e os passeios escolares, mas a alimentação também se tornou gratuita. Isso é geral para qualquer criança no Japão.
Além disso, existem sim auxílios quando você vai entrar tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2, que é de acordo com a sua renda. Então, antes da criança começar a ir para a escola, você vai preencher um formulário, eles vão analisar a sua renda. Para que esse valor? Para os materiais que são carérrimos. Então, arandoceiro, a mochila, para durar 6 anos. É, Nossa. tem mochila que custa 70 mil ienes, né? Então, você tem um subsídio de 50 mil ienes que é para esses gastos iniciais com o arandoceiro. É claro que se você for pegar uma cara, já acaba o orçamento, mas assim, a roupa de educação física, os materiais mais caros mesmo, sabe? A pianica, a flauta, essas coisas. E no ensino Hum. fundamental 2 a mesma coisa, né? Porque muda de escola, muda de material. E no Fundamental 2 você tem o auxílio de clube, que são as atividades extras, mas obrigatórias. Extras, porém, você tem que fazer. E aí tem um auxílio para material, porque se você faz um esporte que tem uniforme, já vai ser mais caro. Se você faz alguma atividade que precisa de um computador, então tudo isso, né, você tem, só que assim, muitas vezes você não recebe nada, você precisa ir na prefeitura, no departamento de educação, para averiguar, né, como que isso funciona. E às vezes pedir um reembolso, né, de alguma coisa que você teve que arcar, você talvez guardar as notinhas, não sei como funciona isso, mas para comprovar o gasto que teve e depois ter esse reembolso, não sei como funciona. Na verdade, é como se fosse o subsídio mesmo. Então, você vai fazer esse pedido, né? E aí, assim, você vai receber ou não, independente do valor, porque é um valor, digamos que fixo, assim, sabe? Então, geralmente, por exemplo, para o ano letivo que começou em abril, de abril a junho é o tempo que você tem para fazer esse pedido de subsídio. Se você já está na escola japonesa desde sempre, geralmente você vai receber algum papel falando sobre isso, né? Não perca tal data. Mas se é uma criança que veio direto do Brasil e já passou esse período, ou estava numa escola brasileira e foi para a japonesa, pode ser que você não receba. Então é muito importante sempre checar o site da sua prefeitura, que muitas leis aqui são locais, né? Então vai ser diferente de cada região. Então, esse exemplo que tu está dando da tua experiência particular é no, na província de Ibaraki. Ibaraki. Teus Uhum, filhos, eles estão crescendo, né? Desde que tu veio dessa vez agora, que tu falou que tá há 6 anos, é direto uhum. em Ibaraki, né? Sim. Por exemplo, Então, fica aí a dica. É. Até a questão da saúde, né? Porque o Cocomin Roquem, que é o Seguro Nacional, ele também é calculado de acordo com a renda. E quando você paga a consulta, né, são 30%, mas para as crianças, em Baraque, é uma taxa fixa de 600 ienes. Em Guma, por exemplo, criança não paga nada. Então, assim, isso vai depender também da região, mas geralmente criança vai pagar muito menos. Medicamento da farmácia, aí é tudo gratuito. Só tem que sempre carregar tanto o Roquem ou My Number e um cartãozinho branco que é específico para criança, que chama Maruhuku. São duas coisas que toda consulta médica você carrega. Então a criança tem um Tem. documento a mais O que que para tem nesse consulta. outro documento? Na verdade, é só para mostrar a idade da criança mesmo, né? Os dados, a Ah, idade e tal, para mostrar que ela é uma criança, digamos assim. entendi. Entendi. Mas aí talvez tá escrito lá as condições da criança, remédio que já toma, alguma coisa assim, tipo aquele Não, Kusuricho, não, é só mesmo como se fosse um roquém, um seguro complementar, né? tá, entendi. Então, leva na documentação, então realmente isso varia de acordo com a província, né? Mas Uhum, interessante isso, fica aí a dica para as pessoas sim. olharem cada uma a sua província, porque realmente essas regras variam muito. O Japão, apesar de, né, ser bem Uhum, unificado e muitas coisas serem comuns para todas as províncias, mas tem coisas uhum. particulares. É bom ficar atenta. Eu não lembro se tu falou se as crianças estudam numa escola japonesa ou brasileira hoje. Japonesa. Sempre estudaram só em Japonesa. japonesa. Uhum. Como que é a relação delas com as outras crianças, assim, o relacionamento delas com os colegas? Então, a pequena acabou de entrar na escola formal, né? Então, até o ano passado, ela estava na educação infantil, no Roikuen, digamos assim, na creche. E ela estudou lá por 4 anos. E assim, nunca tivemos nenhuma questão, nenhum problema. Ela sempre foi muito bem adaptada, até porque, né, ela cresceu aqui mesmo, veio muito pequenininha, ela mudou de escola por questões de localidade mesmo. Mas assim, nunca teve nada, e ela é uma criança que ela ama ser brasileira, assim, sabe? Ela sabe que é ser brasileira. A gente foi ao Brasil 2 vezes, então assim, né, ela lembra, a gente fala só português em casa e tudo mais.
Então, as crianças mesmo, esse ponto de até de preconceito é uma coisa que eu tenho muito, uma preocupação muito grande, né, por já ter sofrido. Então, todas as reuniões eu perguntava. E as professoras sempre falaram, nunca teve, assim. A Tereza, inclusive, ela adora falar que ela é do Brasil, as crianças sabem que ela é do Brasil. Teve até um episódio que foi uma gincana aqui, um dokai, né, gincana de esporte, e as crianças tinham que fazer uma bandeira. Mas, assim, qualquer tipo de bandeira, só para enfeitar a escola, enfim, para usar. E aí a maioria estava fazendo a bandeira do Japão e a Teresa fez a do Brasil. E alguém perguntou: Nossa, que bonita, bem colorida, né? Ela é. E a professora falou que na hora que ela terminou de pegar, assim, metade da sala tinha feito a bandeira do Brasil, porque eles acharam muito mais colorida, sabe assim? Que E aí foi muito legal! bonitinho, porque aí eu vi, né, as bandeiras do Brasil e tal, achei muito fofo. Então, assim, por enquanto Nossa, com ela, a gente nunca teve essa questão assim, sabe? O que as amiguinhas dela falam, que eu acho isso muito curioso, assim, o cabelo dela é mais claro que das crianças japonesas. Então, seu cabelo é mais claro. Ai, assim, sabe, às vezes umas características que eles acham divertidos. Ela nunca teve. O meu filho, quando ele entrou no Yochien, que aí né, seria o jardim de infância, que diferente dela era pouco tempo de escola, foi antes de entrar na escola formal, ele não sabia japonês, né? A gente ensinava algumas coisas em casa e tudo mais. Então, assim, a adaptação para ele foi um pouco mais difícil, a princípio, por essa questão do idioma. Ele aprendeu muito rápido, na verdade. Então, quando ele entrou na escola japonesa mesmo, ele se separou dos amigos porque nós mudamos de bairro. E aqui você, né, a escola é de acordo com o mapa georreferencial. E aí, para ele já foi um pouco mais difícil no sentido que as normas japonesas, por exemplo, se ele faz alguma coisa errada, entre aspas, ou termina um pouco depois uma atividade, é um problema dele com o professor. Mas a criança japonesa vai lá e fala, dedura, digamos assim, sabe? É uma coisa de criança, mas eu percebo que aqui é um pouquinho maior, do tipo assim, coletivamente todo mundo tem que ser igual, sabe? Então, tinha essas questões. Ele ficava muito frustrado e não conseguia se expressar. E não é nem pela falta da palavra, mas assim, realmente ele não entendia certas coisas. Então, a gente teve que trabalhar muito com ele essas questões dos códigos mesmo, assim, sabe? Você faz alguma coisa, mesmo que não foi intencional, você vai se desculpar, né? Tipo, você não fez nada errado, mas faz parte, então você se desculpa. É, tenta pensar no coletivo sempre. Se tem algum problema, vai conversar com o professor. Inclusive, eu sempre conversei com os professores sobre isso, sabe? Porque às vezes o professor acha que a criança está de má vontade ou alguma coisa assim, então sempre expliquei, olha, com ele funciona tal coisa, é assim que ele aprende melhor. Então, assim, sempre tive essa abertura de conversa com a escola, até porque o meu trabalho era em frente à escola. Então, assim, da minha sala de aula, eu via a sala dele, assim, sabe? Então, eu tava, sempre fui muito presente na escola. Mas, então, essas relações com os amigos às vezes acontece, assim, de ainda tem alguns estranhamentos, assim, sabe? Porque ele tá uhum, numa idade que, por exemplo, cada criança tem acesso a uma coisa diferente. Ele não tem acesso a um celular dele, ou fica no tablet, tem, né? Aqui temos algumas regras sobre o uso de uhum, tecnologia, de internet de forma geral, não tem redes sociais. Vai ter colegas que já tem. Então, assim, agora é uma parte da identidade dele que ele está se descobrindo com os outros, assim, sabe? E aí tem a diferença cultural mesmo, tem a diferença de criação, então com ele já é um pouquinho mais negociar diariamente, assim, sabe? Mas com a pequena nunca teve nada, ela é uma criança muito expansiva, assim, então sempre muito querida. Ele também tem bons amigos, eles estão planejando uma viagem escolar, então, né, em grupo, mas eu acho que ele legal. sentiu mais essa diferença de, sabe, assim, do pensar, sabe? Uhum. Isso leva a gente para um ponto super importante, né, que permeou essa tua fala, que é justamente do idioma e da relação do idioma com a cultura, né? Que o idioma não é só uma palavra, é uma expressão cultural, é como uma pessoa vive, pensa e vê o mundo, né? Então, a partir não é só, vou falar mesmo. Às vezes a gente tem a mesma frase, mas ela num idioma diferente não quer dizer nada, né? Tá traduzido igual, mas ao pé da letra não faz sentido. Então, para uma criança, ainda mais ele, né, que já veio de um berço cultural específico, para realmente se adaptar e ter tudo isso num idioma diferente, deve ter sido mais desafiador. Como que é hoje? Eles falam japonês? Você e seu marido também falam? Como é essa questão do idioma no cotidiano de vocês? Então, as crianças falam fluentemente, assim, os dois, não tem nenhuma questão, assim, enfim.
Uma coisa que nós decidimos fazer com os dois, quando eles estavam na primeira série, a gente colocou no Gaken, que é uma espécie de Kumon, digamos assim, uma aula de suporte de matemática e japonês, mas não um reforço em si, é mais assim, ensinar o método de estudo da escola japonesa. Então, as atividades são muito similares. Então, meu filho fez por um ano e eu acho que isso ajudou muito ele na base de entender como que é o japonês mesmo. Então, a prova em japonês, como que ele interpreta as coisas, como ele se comunica. Então, assim, ele vai muito bem na escola, assim, academicamente não tem nenhuma questão. A pequena foi porque ela aprendeu a falar português e japonês mesmo, ao mesmo tempo. Tem umas confusõezinhas quando ela era menor de usar o boco ao invés de watashi, porque o irmão é menino, então ele usa mais boco e tal. Às vezes eles estão brincando em japonês, aí eu, gente, vamos brincar em português, né? Já não tem muito convívio com criança brasileira, diferente de mim, né? Porque eu cresci na comunidade brasileira, eles não têm tanta referência. Eu tenho amigos da universidade, mas que não têm filhos. Então, os amigos deles falam em japonês, mesmo os estrangeiros. O japonês é o idioma comum para todos eles se comunicarem, né? Então, eles falam muito bem. Eu, eu sabia, mas eu nunca fui fluente, né? Eu estudei 2 anos e meio para 3 anos. Fui para a escola brasileira, mesmo morando no Japão, eu era totalmente fechada à comunidade brasileira. Me distanciei totalmente da comunidade japonesa, do tipo, música. Era música brasileira, música internacional. Não peguei nada da parte otaku. Eu fugia, na verdade, porque eu queria afirmar minha identidade brasileira, assim, sabe? Então, qualquer coisa que vinha do Japão, eu me distanciava. E eu esqueci, a minha avó não fala japonês, então no Brasil eu não tinha com quem falar, eu esqueci muita coisa. Quando eu fui aprender inglês, eu morei fora, que eu morei nos Estados Unidos uma época, parece que aí o japonês, sei lá, ele sumiu da minha cabeça. Então, quando eu voltei, foi um processo de reaprender. Mas, trabalhando também numa escola internacional, que eu só falava inglês, com os amigos que também ou era português ou inglês, o meu japonês eu usava mais no cotidiano mesmo, resolver problema na prefeitura, mas quando é documentação, preciso de um tradutor, porque eu não leio muitos kanjis, mas consigo falar. Reunião escolar, no começo eu até pedi o apoio de algum tradutor, porque quando eu queria falar algo mais específico, assim, sabe, para ter certeza que não tá passando nada, mas consigo me comunicar ok, mas não muito bem. Tenho o N4, quero fazer o N3 esse ano. O ano passado, quando eu voltei para a universidade, aí eu falei, gente, eu preciso do japonês, assim, agora não tem jeito, porque eu pesquiso os alunos brasileiros no Japão. Mas boa parte da referência, né, dos estudos são publicados em japonês. Então, assim, eu vou traduzindo, às vezes, página por página, eu falo, é muito trabalho, eu preciso melhorar isso, assim, sabe? Então, agora eu faço aula de japonês na faculdade, porque eu parei meu trabalho, só estou estudando, então eu faço aula de japonês. O meu marido, ele fez o curso na faculdade, mas a mesma coisa, eu trabalho só em inglês, os amigos também em inglês. Então, assim, o nosso nível é bem, principalmente o meu, assim, pro cotidiano, sabe? As crianças não, acho que elas têm influência mesmo, tanto escolar, acadêmica, que às vezes tem essa diferença, né? Você falar o japonês cotidiano e você entender academicamente. Mas eu percebo que os dois, eles estão muito bem também nos dois níveis, assim. Entendi. Eu ia justamente perguntar que tipo de desafios que traz essa questão do idioma, mas eu acho que na tua fala já foi trazendo alguns, né? Essa questão de você não conseguir se expressar e às vezes precisar de um tradutor, um intérprete para passar aquela informação, porque o importante é a informação, né? Como é que ela está sendo passada. Ou isso de, no dia a dia, o quão necessário é saber japonês. A gente sabe que o Japão, apesar de, né? Ok, tem muita gente internacional, mas é um país que fala japonês. Então, para Sim. muita coisa é o japonês e acabou, né? Não tem muita saída. Lógico que hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas que a gente pode usar, né? Pode usar a internet, pode usar um Uhum. tradutor, pode usar uma série de coisas, mas sempre vai ter ali aquela coisinha, né? De que será que eu estou entendendo tudo direitinho? Será que está Uhum. certo isso? Ou então de você conseguir acessar certos lugares ou não É, por causa do idioma, né? E isso meio que e cortando assim a sua rotina, o seu cotidiano, os lugares que você acessa, os grupos. Então, né, acho que o idioma sempre é uma questão. Enfim, daqui a pouco a gente já vai chegando na nossa última parte da entrevista. Me passa muito rápido, né? Eu já queria falar um monte de coisa, tem um monte de coisa que eu quero perguntar ainda. Mas eu vou te falar, te perguntar de uma forma bem geral, assim, tendo essa experiência, tanto, né, de crescer no Japão como você tem, e de agora criar seus filhos no Japão.
Você, primeiro, está satisfeita com como o país acolhe a sua família e os seus filhos, como eles estão se desenvolvendo como ser humaninhos, né? Que eles são seres humanos, eles vão, né, Uhum. se transformar em pessoas, enfim, essa formação humana deles e, enfim, de uma maneira geral, da educação, dos valores. Você está satisfeita com isso? Sim, eu, assim, eu estou satisfeita. Mas é aquela questão, nunca tivemos nenhuma questão muito grande, então eu acho que é por isso, assim, sabe? Nunca teve uma situação muito específica, as crianças se adaptaram bem, acabou sendo tudo redondinho. Mas tem uma coisa que eu fico um pouco incomodada, e eu acho que isso é geral do Japão, mas como a gente tem a referência do que é diferente, por exemplo, a questão de saúde mental, terapia. Nossa, né? Eu faço terapia, aqui em casa fazemos, tal, com profissionais do Brasil. Se você for procurar uma psicóloga infantil aqui no Japão, uma que quase não tem esse conceito, vai ter o conselheiro e tal, e vai estar vinculado a uma clínica, a um hospital. Aí você precisa de um diagnóstico que tem uma implicação muito séria para você ter acesso a esse tipo de serviço. Então, assim, Nossa. essa questão da saúde mental é uma coisa que me pega muito, assim, sabe? Que eu fico pensando, poxa, é uma coisa tão simples no Brasil, sabe? Simples assim, o acesso, você vai ter vários profissionais com várias linhas, você vai poder procurar de uma forma mais livre. Aqui é tudo muito burocratizado, então essa parte da saúde mental também ser e a saúde mental não ser algo amplamente discutido é uma preocupação que eu tenho, porque aí, né, criando ser humaninhos, não pensando só neles, mas as pessoas que eles convivem, eles também não têm esse acesso, sabe? Então, assim, por enquanto mãe de uma criança de 11, de 7, está tudo bem. Mas e quando aumentar o nível de pressão, né? O Japão continua sendo um dos países com maior índice, né, de suicídio entre jovens, porque é um tabu falar sobre essas coisas. Então, assim, até agora estou satisfeita. Não sei como responderei essa pergunta daqui a alguns anos, assim, sabe? Mas essa é uma questão, é um incômodo que eu tenho. Uhum. Nossa, diferente do Brasil, acho que isso que tu falou da nossa referência, de saber o que é o diferente, o Brasil também tem uma série de desafios ainda que podia melhorar Uhum. muito mais até na questão da saúde mental, né? A gente sabe mas parece que a gente está correndo atrás disso, o Japão ainda está bem lá atrás nesse sentido, né? Disso e de várias outras questões também que a gente tendo a referência do Brasil, a gente fica um pouco preocupado, né? De, enfim, essas diferenças e de como poderia ser se fosse em outro lugar. Mas, enfim, já que estamos aqui, né? Mas, enfim, o Japão também tem uma série de pontos positivos e eu queria que tu falasse um pouco desses para a gente fechar a nossa entrevista, assim, de coisas que foram interessantes, coisas que foram boas de criar seus filhos aqui, de estar nesse processo, né? Falar um Ah, pouco para os sim. nossos ouvintes. Eu acho que essa questão da segurança não tem como, assim, é imbatível você saber que as crianças elas andam por aí sozinhas, assim, sabe? Ainda é um choque, às vezes eu fico acompanhando, eu saio ali para ver eles indo para a escola, principalmente a pequena, né? Porque até um tempo atrás existia a fila, mas na nossa escola agora não tem mais a fila, não é obrigatório as crianças irem juntas. Então você sempre vai ver as crianças indo sozinhas assim. Então, essa questão da segurança é uma coisa que não tem como explicar, assim, sabe? Porque não é só ir para a escola, é uma criança de 8, 9 anos combinar, vamos brincar ali no parque, e eles vão ao parque, eles brincam, eles voltam. Então tem essa questão da segurança muito grande. Eu acho que ainda o Japão ainda tem uma visão mesmo, apesar de ser um país mais individualista, uma visão coletiva em relação às crianças, assim, sabe? Então, sempre vai ter alguém ali olhando, sempre vai ter alguém cuidando. Tivemos uma experiência incrível na educação infantil dos dois. Um foi para a escola pública, o jardim de infância, né, que é um período menor, e a outra foi para a creche integral, digamos assim. E nos dois, assim, as crianças aprenderam sobre música japonesa, eles dançaram, eles fizeram várias questões artísticas. Na escola da minha filha, eles passeavam pelo bairro. Então, às vezes, eu estava aqui em casa, eu olhava para fora, assim, as crianças estavam indo para o parque. Então, eles não ficavam só na escola, sabe? Então, essa questão de usar o espaço, assim, o espaço, o Japão está aqui e ele é de todo mundo. E eu percebo que isso é uma coisa muito forte que se ensina para as crianças. A praça é tua, a rua é tua, os lugares, né, ocupe e cuide. Então, assim, os lugares estão todos ocupados e eu acho que bem cuidados. Então, essa é uma questão. A questão da saúde em si, eu tenho várias críticas, assim, às vezes você vai no médico, no primeiro, segundo, terceiro, eles vão abordar do mesmo jeito.
Mesmo assim, gente, ó, não tá funcionando. O segundo é o protocolo. Mas ao mesmo tempo, é muito bom saber que se eu precisar levar numa clínica, eu marco e levo daqui 2 horas, sabe? Porque no Brasil, mesmo com plano de saúde, demora. Pelo SUS tem todo um processo diferente. Então, assim, essa parte da comodidade. Eu acho que o Japão é um país muito cômodo, né? É uma coisa bacana que eu percebo que aí tem a ver com o japonês, poder me conectar com outras famílias, sabe? Assim, por exemplo, aqui não tem a cultura do aniversário, igual tem no Brasil. Então, você vai comemorar no seu núcleo familiar. Uma criança não vai ter uma festa infantil com outras crianças. Mas esse ano minha filha queria, então ela chamou 5 amigas da escola antiga, 5, 6, e eu pensei, será que a mãe vai deixar sozinha aqui em casa, né? Eles nunca vieram aqui em casa e tal. Todas deixaram. Deixaram aqui na porta e buscaram depois de 3 horas, assim, sabe? E elas acharam super incrível. Foi a primeira vez que eu acho que todas elas tinham ido numa festa de criança, assim, sabe? Que não era da família e tal. Então, assim, pensar que você tá aqui para aprender, mas que você também pode ensinar. E eu percebo que é muito legal quando as famílias japonesas aprendem alguma coisa com a gente, assim, sabe? Com o jeitinho das crianças, ou quando eu marco alguma coisa para brincar, eu marco um playdate, né? Às vezes eu peço o número de uma mãe e a gente vai tendo esse ciclo social, ou começa a conversar por causa das crianças, começa a ter uma amizade. Então, assim, está aberto, assim, sabe? Quando eu cresci aqui, até pela estrutura do trabalho dos meus pais, eles não tinham tempo de socializar com os pais japoneses, sabe? E eu me sentia muito mais segura com os meus amigos brasileiros, digamos assim. Mas é olhar o país com carinho mesmo, assim, sabe? E pensar que você também tá aqui para contribuir, porque senão você fica sempre com um sentimento de dívida, né? E, ai, eles estão recebendo a gente. Não, mas a gente está aqui por um motivo. Inclusive, eu fui entender esse motivo 3 anos atrás, quando eu fui no Museu de Imigração, da JICA, e aí na busca eu encontrei o nome da minha avó Em e da família Yokohama, é isso? toda. Yokohama. Então você pode procurar pelo sobrenome. Aí eu falei, gente, eu tô aqui hoje, mas não é um favor do Japão, é porque um dia, né, minha família foi para o Brasil nesse mesmo movimento, então tem um motivo de eu estar aqui agora, sabe? E seja os estudantes que venham para cá também, assim, sabe? Então você está contribuindo, sabe? Sempre penso nisso, eu estou sempre aberta a aprender, mas eu também estou aberta a ensinar, assim. E tem sido bacana. Muito legal essa tua fala. Nossa, realmente a gente às vezes esquece um pouco isso de que tá todo mundo num sistema de troca, né? A gente está trocando Uhum, experiências e está contribuindo um com o outro e aprendendo um com o outro também. É uma coisa que eu mesmo, como estudante daqui, eu, né, vivo como imigrante, e realmente esse sentimento de sim. dívida que você mencionou existe todos os dias, Uhum, mas a gente não está aqui sozinho, né? A gente está meio que num uhum. sistema, então a gente está trocando o tempo todo. Muito legal essa tua fala, muito legal essa entrevista que a gente teve agora. Infelizmente, tenho que encerrar, mas queria agradecer, por você ter contado a sua história, a sua experiência. Tem um monte de coisa que eu ainda queria perguntar, realmente, mas não vai dar tempo. Bom, se você quiser tiver alguma última mensagem para deixar para as pessoas, assim, para encerrar, esse momento é seu, mas assim, já de agora, muito obrigado por ter participado. A minha mensagem, assim, agora como mãe, nunca é tarde também para correr atrás dos seus sonhos, assim, sabe? Porque eu vim pro Japão dessa vez e demorou 4 anos para de fato eu voltar para a universidade. Então, ano passado eu voltei como research student, eu tive que pagar minha tuition inteira, então isso foi um choque, assim, teve até um sentimento de culpa, tipo, ai, tô gastando a poupança da família, né, para voltar a estudar. Aí esse ano, felizmente, né, fui contemplada pela bolsa da JICA, sobre por ser Nikkei. Então, assim, eu estava tão focada na educação das crianças, eles têm que aprender japonês, eles têm que se adaptar, mas eu falei, opa, tem um lugarzinho aí também, sabe? Então, para qualquer pessoa, né? Tipo, nunca é tarde, assim, quando você tem algum objetivo, para, respira e pode dar certo, vai dar certo. Eu acho que é isso. Pois muito obrigado, Vanessa. Eu vou encerrar a nossa entrevista Uhum. para todo mundo que está ouvindo. Espero que vocês curtam a nossa conversa e que fiquem de olho para as nossas próximas entrevistas também. Então, sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Spotify, no YouTube também. Então, qualquer coisa, é só mandar mensagem para a gente. Muito obrigado, Vanessa, e até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.